Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos números complexos. Nós vamos falar sobre um módulo de um número complexo. Tá? Essa parte do módulo, ela é bem simples, só que ela é usada no que a gente vai ver mais para frente, que é o argumento e a forma trigonométrica dos números complexos. Então é bem legal a gente aprender legalzinho a calcular o módulo, extremamente simples, né? Tem um pouco a ver com Pitágoras, que a gente estava vendo na distância lá entre o ponto e a reta, ou o comprimento, né, a distância entre dois pontos, só que de uma maneira bem mais simples, tá? Vou estar compartilhando com vocês o livro, e aí a gente vai ver um pouco sobre módulo de um número complexo. O módulo ele nunca pode ser negativo, porque o módulo fala de distância, tá? Então, tá aqui, tá na página 706, é a continuação da matéria. Módulo de um número complexo, definição. O módulo de um número real x é definido geometricamente como a distância do ponto P que o representa na reta real até a origem O. Então, vai ser da origem até o ponto. É uma distância, como a gente vai estar no plano cartesiano, provavelmente essa distância vai ser uma diagonal e ela vai ser representada pela hipotenusa de um triângulo, tá? No conjunto dos números complexos, o conceito de módulo também está relacionado à representação geométrica, como podemos ver na definição a seguir. O módulo de um número complexo z igual a mais bi é a distância do afixo P desse complexo à origem O do plano cartesiano. Desculpa, do plano complexo. Então, olha como é que é, né? Você tem um ponto P lá, lembra? O ponto P é formado por A mais BI. Nesse caso, A é positivo, B é positivo, né? Está no primeiro quadrante aqui, ó. Indicamos o módulo Z pela letra grega Rho, tá? Parece um Pzinho assim. É a letra grega P. Rho, ou por módulo de Z. Então, você pode... Tem dois nomes, né? Quando tiver essa letrinha P aqui, ó, significa módulo de Z. A gente coloca o módulo sempre entre duas barrinhas assim. Então, o que vem a ser esse módulo? É a distância da origem até esse ponto. Eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, essa distância vai ser a hipotenusa desse triângulo formado por A e por B, da origem até o A, da origem até o B. Então, observando a figura acima, percebemos que o módulo de Z é a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem A e B. Desse modo, P, que é o módulo de Z, Rho, que é o módulo de Z, é um número real não negativo, ou seja, o módulo de Z sempre vai ser maior ou igual a zero. Assim, podemos determinar o valor de Rho, módulo de Z, aplicando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele pega esse quadrado da hipotenusa e joga para o outro lado como raiz quadrada. Então, o módulo de Z é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de um número complexo Z igual a mais BI é a distância do seu afixo P, AB, o ponto coordenadinha AB, tá? A origem O00, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Módulo de Z, que pode ser representado pela letra Rho, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? É assim que calculamos o módulo de Z. Ok? E aí, vamos ver alguns exemplos aí.
Então, determine o módulo dos seguintes números complexos. 2 mais raiz de 3i, 2 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, e tira a raiz quadrada do que der de resultado. Então, está aqui, né? Extremamente simples. O a vale 2, o b vale raiz de 3. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 ao quadrado é o 3, porque você corta a raiz com o 2, fica 4 mais 3 dentro da raiz, módulo raiz de 7. No exemplo B, o a vale 3 e o b menos 4. 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais o menos 4 ao quadrado vai ficar positivo, todo número elevado ao quadrado fica positivo. Eu nem uso menos aqui, porque eu sei que ele vai ficar positivo. Então, é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 igual a 5. Na C, você está vendo que não tem a parte real, só tem a parte imaginária. Então, a parte real vale 0. 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4 igual a 2. Muito simples, né, gente? E o último não tem a parte imaginária, só tem a parte real. O a vale menos 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 0 dá 1. Raiz de 1 é igual a 1. Então, essa é a ideia de tirar o módulo de um número complexo. No exemplo 2, qual é a representação geométrica dos números complexos z igual a x mais yi que satisfazem a condição módulo de z igual a 2? Então, se o módulo de z vale 2, ó, a distância é sempre 2 em todos os lugares aqui. Né? De 0 até o 2, de 0 até o 2, de 0 a menos 2, de 0 a menos 2. Cria um círculo aqui. O módulo de C é igual a 2. Módulo de x mais y é igual a 2. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então, o que ele esqueceu aqui, né? De colocar, passar a raiz, ó, ele tira a raiz e manda a raiz para o outro lado elevado ao quadrado. O inverso, tá? É que esse passo ele não fez aqui. Ah, por que virou 4? Porque ele pegou essa raiz, que estava do lado esquerdo, jogou para o lado direito como 2 ao quadrado. Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Essa equação representa uma circunferência de centro na origem e raio igual a 2. Só isso, tá? É só isolar o x ao quadrado mais y ao quadrado. Vira uma equação que tem infinitas soluções, termina aqui, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. D, a representação gráfica do conjunto Z pertencente aos complexos, tal que Z mais 2, o módulo de Z mais 2 é maior ou igual a 5. Então, fazendo Z igual a mais BI, com A e B pertencentes ao reais, temos A mais BI mais 2, vai estar lá em cima, continuando o exemplo, ó, só retomando. A mais BI é o Z, A mais BI mais 2, módulo, é maior ou igual a 5. Então, a parte real é A mais 2. Ok? Ó? Não tem I nem no A, nem no 2. Então, vai ficar A mais 2 real, mais BI, módulo maior que 5. Então, como que fica? A mais 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, é maior ou igual a 5. Certo, gente? Ó, entenda isso aqui. Ó. O A e o 2 é parte real. O A e o 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, maior ou igual a 5. A mais 2 ao quadrado vai ficar 2A, né? A ao quadrado, mais 2A, mais B ao quadrado, desculpa, mais 2 ao quadrado. Aqui tem que fazer produtos notáveis. Ele colocou A menos 2 ao quadrado. Aqui
Eu não consegui entender muito bem o que ele fez. O que será que ele fez aqui? Por que o a mais 2 ao quadrado? Deixa eu olhar ali. Até eu me confundi aqui agora. Z mais 2, módulo de Z mais 2 igual a 5. Vamos dar uma olhadinha aqui. A mais 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, maior ou igual a 5 ao quadrado. A menos 2 ao quadrado, mais B menos 0 ao quadrado, maior ou igual a 5. Ah, ele fez uma equação da circunferência, tá? Aqui ele fez uma equação da circunferência. Eu poderia abrir esse quadrado aqui, ó, em vez de fazer isso, poderia colocar assim, ó, a ao quadrado mais 2a mais 4 mais b ao quadrado é maior ou igual a 5 ao quadrado. Essa parte aqui, ó, é uma parte que a gente terminou não vendo na equação geral da circunferência. Mas não tem problema, dá para a gente resolver de outra forma isso aqui, ok? E aí ele coloca aqui essa representação, essa equação representa, no plano de Ardan-Gauss, a reunião da circunferência de centro menos 2 e 0 e raio 5, com a região exterior a essa curva. Então, isso aqui fica tranquilo que isso foi, ele usou uma ideia de equação geral da circunferência, a gente não vai usar esse tipo de coisa não, tá? Aqui ia dar, a gente ia isolar, ia ver que ia ficar a ao quadrado mais b ao quadrado igual a menos 2, que era o raio, desculpa, menos 2 era o centro, aí você conta 5 para a esquerda, 5 para a direita. Por quê? Porque aqui é o 5 que está isolado. Então a gente vê isso de uma outra forma, se aparecer algum exercício aí, mas eu acho que não vai aparecer. O importante é o módulo, é que esses exemplos que ele coloca às vezes não tem nada a ver com módulo, ele mistura com outra matéria, mas fica tranquilo aí, tá? Exercício 4. Determinar o número complexo Z, de modo que módulo de Z igual a 2 e Z menos, e módulo de Z menos I igual a 1. Então, aqui já vem um sisteminha, ele quer, esse Z que está aqui é o mesmo que está aqui. Então, fica A mais BI igual a 2, a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado igual a 2, passa a raiz para o outro lado, fica A ao quadrado, mais B ao quadrado igual a 4. Montou a primeira equação. Depois aqui, A mais BI menos I é igual a 1. A é a parte real, B menos 1 é a parte imaginária. A ao quadrado mais B menos 1 ao quadrado é igual a 1. Aí aqui ele abre o quadrado, tá vendo? B menos 1 ao quadrado ele faz B ao quadrado menos 2B mais 1 é igual a 1. Ele fez o quê? Aí aqui a raiz foi para o outro lado, aqui 1 ao quadrado vai dar o próprio 1, tá? Agora fazendo aqui, ó, A ao quadrado mais B menos 1 ao quadrado. Abre produtos notáveis. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2B mais 1 igual a 1. 4 menos 2B igual a 0, B igual a 2. Da onde ele tirou isso? Ele substituiu, tá? A ao quadrado mais B ao quadrado é o número 4. A ao quadrado mais B ao quadrado vale 4. Então, no lugar de A ao quadrado mais B ao quadrado, ele colocou o número 4. Aqui nessa parte. Menos 2B, 1 mais 1 foi para o outro lado como menos, ficou 1 menos 1, 0. Então, o que ele fez aqui foi substituir, tá? Ele pegou, no lugar de A ao quadrado mais B ao quadrado, ele substituiu pelo número 4. Por isso que aparece esse 4 aqui, método da substituição.
ele tinha uma expressão igual na segunda, com o 4 isolado. Então, ele substituiu no lugar do 4. B igual a 2. Substituindo B igual a 2, obtemos A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 4. A ao quadrado mais 4, que no caso, o B vale 2, 2 ao quadrado dá 4. Passa para o outro lado, A igual a 0. Logo, Z é igual a 2i. O A vale 0, a parte real não tem, a parte imaginária é o B vale 2. Logo, Z igual a 2i. Então, pode aparecer no módulo um sisteminha que dá sempre para substituir uma expressão pela outra, tá? E tem alguns exercícios aqui nesta página, página 707, que vocês podem ir fazendo logo depois ao vídeo, para a gente ir corrigindo. Bem tranquilo, esses exercícios a gente pode também ir fazendo junto, né, com tranquilidade aí, tá? Esses aqui eu não vou pedir uma aula especial, porque esse aqui é o para a próxima aula aqui, ó, que fala sobre argumento, né, o argumento de um número complexo. Eu preciso do módulo para calcular o argumento, e aí é um pré-requisito aí para fazer o resto da matéria. Então, tentem fazer os exercícios, qualquer coisa eu vou estar no Meet, tirando a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado, bons estudos, até